Bernardino é médico da Seleção Olímpica Brasileira, médico do esporte, e ele tem um resultado muito bacana, nosso Master Coach. Para quem não me conhece, eu sou traumatologista, ortopedista e um pós-graduação e mestrado em medicina do esporte há mais de 35 anos, e a minha especialidade, além de começar a trabalhar com futebol, é artes marciais, né? Nós estivemos aí trabalhando com atletas olímpicos das lutas e, graças a Deus, o boxe nos trouxe grandes resultados, né? E, obviamente, muito do que a gente conseguiu, claro, com o mérito dos atletas, dos treinadores, né? Tudo isso faz parte, né? Nesse nível de competição. E justamente porque nós estamos num nível muito alto, nós temos que dar aquele algo mais, aquela diferença a mais. É aquele pequeno, aquela pequena diferença, como a gente diz na PNL, que vai fazer a diferença, que ajuda, né? Um mix, a pessoa treina, se dedica, se esforça com uma boa equipe e também usando as técnicas que podem fazer ela ter um pouco mais de resultado. Isso é incrível, né? As pessoas às vezes não percebem que o atleta, o adversário, também treinou, também tem a mesma expectativa. Os Jogos Olímpicos, os atletas todos que estão ali passaram por várias competições para a classificação, então são sempre os 3 ou 4 melhores dos seus continentes, são todos campeões, portanto a gente tem ali uma competição em igualdade de condições, e quando a gente pode dar aquela pitadinha a mais, a gente realmente consegue o resultado, que foi o caso, por exemplo, da nossa Bia, né? A nossa atleta do boxe, que a gente pode até contar a história para os nossos amigos que estão nos assistindo. A Bia é uma pessoa que veio do interior, do Sergipe, depois foi para a Bahia com os pais, uma menina realmente que trabalhou na roça, com toda a dificuldade que muitos dos nossos irmãos lá do Nordeste passam, né? Uma menina guerreira, e obviamente quando ela chegou para nós no boxe, ela veio para nós para fazer os treinamentos, nós a abraçamos como atleta, e obviamente a gente começou a fazer um trabalho com ela, porque ela tinha alguma dificuldade para se conhecer, para se entender, né? Talvez os nossos amigos possam agora saber, né, que no fato ela não conhecia a sexualidade dela, ela não conseguia entender por que ela não se interessava por meninos, né? E isso, obviamente, na cabeça de um atleta, de uma pessoa que está em formação, que vem de uma família humilde, é muita dificuldade. E uma certa noite, voltando de uma viagem que nós tínhamos feito, porque é uma preparação de anos, competições internacionais, viagens, ela me adotou como uma espécie de pai. Falou: doutor, você é como meu pai, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo comigo, porque eu não consigo me encontrar, não sei porque eu gosto de menino, não consigo entender o que está acontecendo comigo. E obviamente, o que eu disse? Está acontecendo que você gosta de menina, qual é o problema, né? Não, mas isso é normal? Ué, não tem normal ou anormal, você tem sentimentos como qualquer outra pessoa. Havia uma certa confusão de identidade, no nível de identidade, né? De uma questão de se entender, e principalmente descobrindo, se tornando uma atleta famosa, ela foi ajustando essa identidade e você foi acompanhando isso com ela. Exatamente, até porque, como ela veio de uma família muito humilde, né, e por problema de relacionamento com o pai, que ainda existe uma sociedade muito conservadora, né, que ainda tem dificuldades para entender esse tipo de situação. E isso, obviamente, num indivíduo que está crescendo, que está se desenvolvendo, isso causa confusão, né? E aí nós estávamos fazendo um trabalho com ela já na preparação para os Jogos Pan-Americanos, né? E nessa preparação para os Jogos Pan-Americanos, a gente procurou fazer um trabalho para que ela pudesse aproveitar essa sua dúvida e fazer o que a gente chama de ponte ao futuro, ponte para o futuro, quer dizer, olhar lá na frente, fazer um trabalho para que ela pudesse se entender, se conhecer e pudesse transformar isso em medalha, né? E o trabalho foi exatamente esse, fazer com que ela, sendo o que ela é, como ela é, e se aceitar como ela é, e fazer entender que a sexualidade dela não tinha nada de anormal, né? Apenas ela tinha um outro tipo de escolha, opção, orientação como que. E nós canalizamos essa força, essa energia, fazendo com que ela se imaginasse colocando uma medalha de ouro no peito dela, ela se sentindo campeã e ela se achando. E todo esse trabalho foi sendo repetido, foi sendo feito. No dia da final dos Jogos Pan-Americanos, ela se lembrou do que nós falamos, ela falou: doutor, nós vamos ganhar essa medalha juntos. E realmente ela foi medalha de ouro
Ela até naquele momento tentou falar, não, vamos dividir essa medalha. Eu falei, não, essa medalha é sua. Todos nós ganhamos. Os treinadores, médico, fisioterapeuta, nutricionista, todos, claro, participamos. Mas quem estava lá foi você, né? E esse trabalho é feito sob o ponto de vista do coaching, do trabalho psicológico, do trabalho, claro, mental, físico, tático, né? E também sob o ponto de vista de uma equipe multidisciplinar, e todos a acolheram na sua opção. Isso foi muito importante. Ela se sentiu acolhida, ela se sentiu uma parte de uma família, né? E tudo isso aí nós buscamos canalizar exatamente fazendo com que ela se imaginasse trazendo essa medalha para ela e para todos nós. A partir daí, começamos a segunda parte do trabalho, né? Conforme você falou, traçando objetivos. O objetivo era uma medalha olímpica, que é o que veio acontecer agora. Mas ela teve que passar por uma medalha de ouro pan-americana e por um campeonato mundial, né? O campeonato mundial foi a segunda etapa desse trabalho. E nessa segunda etapa desse trabalho, foi dito a ela, foi trabalhado com ela para que ela colocasse essa medalha de ouro no peito da companheira dela. Porque aí ela já começou a entender que ela tinha uma companheira, uma pessoa também que tinha que se encontrar. E, obviamente, nessa situação, ela começou a mentalizar e fazer o trabalho. E o que foi interessante, até eu falei das outras vezes, é que quando a gente faz a ponte para o futuro, muitas vezes a gente faz exercício com os olhos fechados ou imaginando aquela situação. E no caso dela, ela falou, não, doutor, eu não vou fechar os olhos porque o boxeador luta de olho aberto. Eu vou fazer isso de olho aberto, como se eu estivesse boxeando. E foi exatamente o trabalho que ela fez. Movimentos, gestual, culminando com a medalha de ouro, campeã mundial, né? E isso foi, obviamente, assim, um trabalho sendo feito por etapas, juntando todos os conhecimentos que a gente teve, o raporte e outras tantas ferramentas que foram discutidas com o Edson, né? Chegamos nos Jogos Olímpicos, o trabalho foi feito agora com que ela mentalizasse, colocando uma medalha olímpica no peito do pai dela, que era o último obstáculo para ela se encontrar, para encontrar a identidade dela e da família, tá? Então, quando chegou na final agora dos Jogos Olímpicos, o trabalho foi feito no sentido de que ela iria trabalhar para levar essa medalha para o pai dela. E assim foi feito. A cada etapa que ela ia passando, ela falava para mim, doutor, eu vou arrancar a cabeça da minha adversária, mas eu vou chegar nessa medalha, né? Chegou na final, por detalhes, né, ela não ganhou. Foi uma decisão técnica dividida, mas só pelo fato de ganhar uma medalha olímpica é para poucos mortais, né, Edson? Uma medalha de prata olímpica e isso é maravilhoso. Nós, assim, foi um evento muito emocionante, né? E entender como a gente faz parte um pouquinho disso, como você falou, tem toda uma equipe por trás. Agora, Bernardino, para a gente encerrar aqui, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante, que é o seguinte: de como você tem esse propósito, essa vontade de ajudar as pessoas. Não é só uma coisa profissional, porque você já tem na medicina um chamado para ajudar as pessoas, mas você foi buscar mais, você foi buscar o coaching, você foi buscar outras ferramentas por um chamado. E como é esse propósito? Porque a gente está falando muito de propósito, e como é gratificante ter esse chamado e viver de propósito, um pouco a mais pelas pessoas. Bom, Edson, só o fato de você querer ser médico é uma coisa que já desde criança você sente que você nasceu para aquilo, né? Você, para ser médico, realmente, não sei como é que são os jovens hoje, mas quando a gente decide ser médico, a gente decide por um algo a mais. A partir daí você vai fazendo, claro, com o conhecimento que você tem da época, com o trabalho que você tem da época, você consegue agregar ferramentas e instrumentos. O que acontece é que, com o desenvolvimento da medicina do esporte e do trabalho esportivo, a gente percebe que o atleta é um ser mortal como outro qualquer. Muitas vezes a gente enxerga um atleta olímpico, né, como um semideus. É difícil ser atleta olímpico, mas ele sempre tem aquele algo mais que ele precisa. E eu sempre fui intuitivo nas coisas. Eu já contei esse caso nas outras vezes, vou contar agora. A própria Daiane, a nossa ginasta olímpica, nos Jogos de Atenas,
Nos Jogos de Atenas, ela passava por um treinamento muito rigoroso, né? O russo, que era o treinador, exigia que elas não tomassem nenhuma Coca-Cola. Agora imagina uma garota de 16, 17, 18 anos não toma uma Coca-Cola. Então ela vinha lá no departamento médico e ela percebia que eu tinha uma relação muito mais forte com ela e ela ia lá para tomar uma Coca-Cola escondida. E eu fui percebendo que eu tinha esse lado intuitivo, mas faltava realmente agregar e o conhecimento técnico. Foi quando eu fui buscar o treinamento de coaching, eu fui buscar a PNL, eu fui buscar agregar tecnicamente as ferramentas para a gente poder dar aquele algo mais, aquele plus. Porque conforme eu te falei, né, o atleta de alto rendimento, ele está equiparado a todos os atletas do mundo. Ele precisa daquele empurrãozinho a mais. E aí foi quando eu fui buscar o curso de coaching, me identifiquei em relação a isso. E obviamente hoje eu procuro adaptar esse trabalho para cada modalidade, para cada atleta, para cada pessoa. Hoje eu também trabalho com músicos, alguns músicos que têm, por exemplo, dificuldade de ensaio, que têm problemas inclusive físicos, dores, né? Eu trato atualmente de um pianista de uma sinfônica que tem uma lesão crônica de tendão, e esse pianista tem uma dificuldade imensa de ensaiar e de tocar. Então, além do tratamento médico com medicamentos, fisioterapia, etc., a gente procura fazer com que ele se imagine terminando a peça. E isso acontece no sentido até de contar os acordes, né? No caso desse músico, por exemplo, quando começava a tocar, ele já não conseguia da metade da peça praticamente desempenhar. E agora a gente consegue, contando os acordes, de 30, 40 acordes para frente, ele consegue, mesmo com dor, é lógico que a dor é uma coisa física, mas ele consegue dominar isso. Foi um prazer ter você aqui, Bernardino. Valeu, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado a vocês, vamos lá, galera, vamos firme aí, tem muito trabalho a fazer, vocês vão dar continuidade aí a gente, nós já estamos meio na reta final do nosso trabalho, agora nós vamos descansar aqui um tempo e vocês é que vão levar à frente aí a sociedade internacional, o nosso mindset, nosso coach, nosso PNL, enfim, nossas ferramentas todas para fazer um mundo melhor. Nós estamos passando um momento difícil, né? Todos nós. Então está na hora da gente fazer alguma coisa. Ao invés de apontar o dedo, vamos fazer alguma coisa nós mesmos, por nós e pelos outros, né? Com certeza. Obrigado, Bernardino. Um grande abraço. Valeu, bom descanso. Um abraço, gente. Um abraço. Valeu.